Olá, eu sou Diana Machado e esse é o Sendo Transformadas. Se gostar desse podcast, envia para uma pessoa que vai gostar também e nos siga no Instagram, @Sendo Transformadas, @DianaBD Machado, @Sueli.Oliveira10, @Francilene Silva, L. Silva. E hoje nós estamos aqui com mais um Juntas Cast. Juntas Cast é um encontro de mulheres cheias do Espírito Santo, onde a gente conversa os assuntos importantes, assunto do nosso dia a dia. A gente relata como nós somos real, como Deus transformou as nossas vidas, como o Espírito Santo tem nos falado todos os dias coisas profundas que só nós e Ele sabem. Então estamos aqui hoje mais uma vez com as nossas amigas Francilene Silva e Sueli Oliveira. Oi, meninas. Oi, Diana. Oi, Suelen. Oi. Bom estar aqui mais uma vez com vocês. Muito bom mesmo. É algo assim que eu vou compartilhar com vocês. Né? Eu era uma mulher que gastava muito. Né? Eu gastava muito com roupas, gastava muito com calçado. Então, todo final de semana eu tinha que ter uma roupa diferente, né? É mesmo, amiga? Isso, eu tinha que ter uma roupa diferente. Eu era muito consumista, né? E eu trabalhei 16 anos em lojas de roupa. Então, eu sempre tava pegando roupa. E tem essa facilidade quando a gente tá dentro de uma loja, né? Que a gente vê chegando ali a coleção. É tentador, né, amiga? Sim, muito. E daí eu falava assim, eu vou pegar aqui, depois dou um jeito de pagar, né? Mas esse dou um jeito de pagar, você sempre tava enrolada, você sempre tava com dívida ali, né? Só que o que acontece? Durante minha caminhada com o Senhor, principalmente depois que eu voltei daquele encontro de mulheres lá de Criciúma, o Senhor, ele começou a falar comigo, né? Então isso foi recente, amiga? Uhum. Que não era muito ter, né? Que eu poderia dividir, que tudo aquilo que se eu chegasse em casa com 4 blusinhas, tinha que sair 4 do guarda-roupa. Entendi. Eu falava assim pro Senhor, porque é uma guerra. Meu Deus, você não tem noção. É uma guerra para você pegar a roupa de dentro do guarda-roupa. Suelen, Oi. Te perguntar, foi depois que você chegou da conferência que a gente foi em Criciúma? Porque daí lá o Senhor falava comigo algo novo, né? Eu até cheguei a comentar no quarto, né? Cheguei a comentar, acho que foi com Débora, não Você comentou comigo, que o novo assusta, que Deus ele queria derramar algo novo, mas eu tava com medo desse algo novo, né? E quando eu cheguei em casa e eu fui organizar meu guarda-roupa, o Senhor começou a falar comigo assim, ele foi me mostrando aquilo que era necessário que eu doasse. E ele falava assim, isso, o Espírito Santo, né? Ia falando, e esse, eu falava, não, mas esse não. E aí ele falava, Caraca, que experiência! Que ele queria. E eu fui tirando e deu um saco de 100 litros, lotado de coisa. E ainda ficou muita coisa. E calçado também, né? E tanto roupa de inverno, roupa de verão, todo tipo de roupa. Eu fui pegando e eu falava, o Senhor ministrava assim, da mesma forma que amiga, se eu soubesse que você ia fazer isso, eu ia ter esticado e ido lá na sua casa. Sério mesmo. Principalmente roupa de inverno, né? Porque eu aqui moro na Bahia, então aqui é quente. Pra eu ir pra Criciúma, né? Que lá eu fui olhar antes, né? A previsão de lá, eu tomei um susto. Eu tive que comprar um monte de roupa de inverno pra poder enfrentar lá a Florianópolis, em Fran, naquele dia que a gente saiu do hotel. Eu falei, meu Deus, ligou um ar-condicionado aqui fora. Porque eu fiquei com tanto frio, que eu falei, eu não vou sobreviver aqui nesse lugar. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu. Então, se tivesse me falado, eu tinha despachado aí pra Bahia. Era mesmo. Eu ia amar. Quer dizer, eu ia amar entre aspas, né? Que eu não ia usar tanto aqui, mas eu ia ficar pronta pra uma viagem, né?
Pois é. Então, e aí, o Fran e Di, eu fui tirando Oi. as coisas, sabe assim, tirei tudo, aquilo que era Ah, necessário, e a gente sempre tem aquele negócio assim de falar, não, mas uma hora eu uso. Ah, isso aí agora eu não vou usar, mas uma hora eu uso. é verdade, a gente tem isso E, mesmo. e aí eu É o fui, apego, né? pois é, aí tirei tudo aquilo que era necessário, que o Espírito Santo falou, e ficou duas peças que eu falei assim, essa aqui eu não dou. Me enfezei e falei, não, isso aqui eu não dou, isso aqui eu não dou. E aí eu peguei e falei assim, eu comecei a perceber que Deus ele tava me dando estratégias para me mudar o meu estilo de andar, tipo de roupa, De vestes. de vestes. Uau, Aham. já aconteceu isso Deus, comigo e eu vou Deus tava contar. me dando estratégias assim. E aí eu falei, meu Deus do céu, mas eu não me sinto bem. E comecei a usar algumas roupas que eu falava assim, nossa, como que fica bem melhor em mim, né? Que não fosse uma roupa muito colada. Tipo, e uma coisa assim, não que eu seja contra, mas é que Hum. cada um, o Espírito Santo trabalha de uma De uma forma. forma, é Não verdade. adianta a gente falar assim, ah, mas com fulano aconteceu desse jeito, comigo vai acontecer. Não. Com cada pessoa, Deus trabalha de uma forma. Comigo foi assim, né? Ele começou a Aleluia. falar para mim que ele queria que eu fizesse a limpeza no guarda-roupa e eu fui fazendo sem medo, sem receio, só que ainda fiquei com essas duas peças. E aí eu falava assim, eu comecei a ver que o senhor estava me dando estratégias de eu comprar outros tipos de roupa. E tava Hum, assim com uma facilidade muito grande. Sabe assim, que tipo, aleluia. apareciam Ele umas abriu roupas a assim. porta, né? É porque Deus ele Isso, faz assim, ó, ele vai falando no nosso coração e vai nos guiando para aquele lugar e ele vai abrindo o caminho. É incrível como isso isso. acontece. Quando Deus quer mudar a gente, mudar a forma da gente se vestir, a gente se comportar, ele vai proporcionando ali aquele lugar, aquele momento, né? É Isso, incrível. e aí eu comecei a ver assim que ele começou a me dar essas estratégias. E aí eu comprava, e eu comprava essas roupas por preços baratos, assim, sabe? E eu chegava em casa, por mais que eu já tivesse tirado esse saco de lixo cheio, eu chegava em casa, ainda tinha algumas coisas. De Só que lixo não, essas né, duas amiga? coisas, não De de lixo lixo, não, né? de roupa. De, Roupa. de coisas maravilhosas. Isso, e aí eu ainda conseguia tirar, vamos supor, se eu chegasse com duas, eu tirava duas, se eu chegava com uma, eu tirava uma. Eu tinha algumas coisas ainda que o Espírito Santo falava pra mim que eu tinha que tirar. Só que essas duas não, eu não conseguia me desapegar dessas duas. Só que aí eu Entendi. comecei a Sim. perceber que algumas vezes eu tentei colocar elas, só que eu não conseguia. Sabe Olha, quando você coloca uma coisa e aí você tira e você fala assim, porque eu tenho um costume também de tipo assim, toda roupa que eu coloco, eu venho na frente do espelho e falo assim, Espírito Santo, essa roupa tá boa? Isso. E aleluia. muitas vezes Glória a ele tem Deus. falado pra mim assim, não, essa roupa eu não quero que você use. Então eu chegava e eu falava assim, Espírito Santo, essa roupa tá boa? E automaticamente eu já me sentia que não tava boa. Você não E eu ficava à pegava e vontade, né? colocava Pra lá de sair. novo. Isso. E colocava lá de novo. Aí teve um dia assim que eu falei pro senhor assim, falei, não, é hoje que eu vou fazer a doação disso aqui, porque eu não quero mais ficar segurando esse negócio aqui pra mim, não. E doei assim tranquilamente, né? Então eu pude perceber que eu fui curada nessa área. De Aleluia, tipo amiga. assim, de ficar apegado em coisa. Tanto é que eu vejo assim, em todas as áreas da minha vida, em tudo na minha casa, eu não sou apegada em bens materiais. Eu, não, sou- Uhum. eu consegui assim me desgarrar disso. E, Amiga, e deixa eu contar aqui a minha experiência com a roupa. Ainda voltando Ah, sobre a vai. roupa. Menina, deixa eu falar, viu? Eu tava orando, né? Eu tava orando, já deve ter o quê? Uns 3 anos isso, 3 a 4 anos. Eu estava orando no meu quarto e ali orando, falando com o Senhor, um momento assim de quebrantamento. Aí eu escutei. Vai no seu guarda-roupa, pega todas as roupas que não lhe servem mais
e doa. Aham, Aí eu aham. me lembro que eu tava de joelho ainda ali, orando, aí eu olhei assim pro guarda-roupa, eu tava no meu quarto, aí eu olhei assim pro guarda-roupa, aí na mesma hora eu levantei, abri as portas do guarda-roupa, sentei no chão e comecei a puxar tudo pro chão. Tudo, 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 tudo. Aí eu fui tirando, fui pegando as roupas e colocando assim no lado, né? E olha que Sim, eu tive aham. facilidade, porque eu tinha muitas roupas que eu não tava usando mais. Não tava usando. Aí eu fui colocando tudo pro lado, e tem uma pessoa que trabalhou comigo logo no início da minha jornada, em 2015, quando ainda eu trabalhava fora. E essa mulher, ela cuidava das minhas crianças para eu trabalhar. Então eu peguei, exatamente como você fez, amiga. Eu fiz um saco grande daquele de lixo, né? Um saco Uhum. grande e enchi tudinho ali. E aí, quando ela chegou, porque ela ainda trabalhava comigo ainda, né? Foi bem no iniciozinho. Quando ela chegou lá em casa, eu peguei e falei pra ela, olha, Help, aqui tá esse saco. Veja as que você quer pra você e as que você não quer. Ela tem duas filhas, mulheres já, né? Você dá pras Uhum. meninas, ou então você dá na igreja, você distribui da forma como você achar melhor. Aí, beleza. Meninas, passaram um tempo, eu não sei assim quanto tempo foi. Eu não sei se chegou a ser um ano, eu não lembro assim, porque você sabe que quando a gente segue o comando do Espírito, é algo que você não pensa no que vem depois, Sim, ou Isso, você não aham. doa achando que você vai receber de volta. A gente sabe que isso, tem a parte da doação e semear na vida de alguém e receber, né? Você é isso. dando que se recebe. A gente sabe desse princípio poderoso e forte. Só que eu não estava pensando nisso. Eu simplesmente estava ali envolvida com a voz do Senhor, envolvida em quebrantamento. Então eu nem me liguei nisso. Meninas, eu vou contar para vocês quando foi um determinado tempo que eu não sei. Simplesmente minha sogra chegou aqui dentro da minha casa com um saco igualmente o que eu entreguei. Um saco de lixo cheio de vestidos. Pois Cheio é, de isso aí mesmo que vestidos. Deus E quando faz. eu olhei, quando eu abri, eu contei 30 vestidos. Nossa, glória a Deus. Eu fiquei tão impactada, que eu contei, eu falei, meu Deus, o que é isso? A minha cunhada, ela estava um pouco acima do peso. E ela Uhum. sempre foi uma mulher de muitas roupas. Muitas roupas. Ela sempre foi de comprar, tipo assim, ela ia comprar um vestido, ela comprava dois iguais. Ela ia comprar uma calça, ela comprava 4, 5 calças iguais. Ela só mudava a cor. Então ela Uhum. era assim. Então quando eu olhei, só vestido de igual tinha dois. Tinha dois vestidos iguais, tinha vestido com etiqueta, tinha vestido agora um pouco maior, sabe? Não tava dando em mim porque eu magrinha. Aí eu falei, meu Deus, mas eu vesti e ficava só um pouquinho maior. E aí eu precisei fazer alguns ajustes e eu fiquei com esses Aham. 30 vestidos dentro de casa. Tem vestido que eu tive que doar com etiqueta. Eu doei um para minha irmã, sem usar, eu não consegui usar esse vestido, aí eu doei. Outros eu tenho no guarda-roupa um ainda que eu nunca usei. Aliás, deixa eu ver se eu usei. Não, nunca usei. Eu só experimentei. Então, eu fiquei muito impactada, fiquei muito impactada. Eu falei, Deus, como é que o Senhor faz isso? Quer dizer, eu doei um saco de vestido, de roupas, e ganhei outro saco igual. Então, é impressionante a forma como o Sim, o Senhor Senhor, ele faz coisas É, assim grandiosas que muitas vezes a gente não entende, né? é. Na hora que o Espírito Santo ele fala pra gente fazer uma limpeza, agora a gente tá falando de roupas, né? De isso, coisas assim, mas muitas vezes ele pede pra nós fazer limpeza na nossa cozinha. Ontem É, mesmo eu tava fazendo, né? Eu fiz verdade. uma limpeza assim na minha cozinha, limpando o cantinho, aproveitando, né, esse momento que o Senhor tem me dado em casa para cuidar da Lara. E então, assim, eu pude ver que tem muitas pessoas que estão apegados em bens materiais, né? Estão apegados em pequenas coisas, assim, e falar, isso aqui eu não dou. Só que a gente tem que é. pensar, eu não sei se vocês têm esse pensamento, mas o Senhor, nesses 7 anos, nossa, eu até me emocionei agora em falar, 7 anos que eu te encontrei ele verdadeiramente. Aleluia, 7 amiga. anos, amém. Ele fez uma mudança assim em mim que eu falo, meu Deus, gente, é da água pro vinho, da água pro Isso. vinho. Eu É, acredito. Porque eu não era desse jeito. Eu era muito apegado. Se acontecer alguma coisa com as minhas coisas,
eu já ficava emburrada, já ficava, sabe, assim, aquela mulher. Ai, Eu gente, não sei vou nem como é. lembrar. Eu sei como é, Deus porque eu é já. maravilhoso. Quem tem irmãos, quem tem irmã, sabe? Eu mesmo na minha fase adulta, logo no início, 19, 20, eu dividi um quarto com minha irmã. Meu Deus Aham. do céu, se ela pegasse as minhas coisas, eu virava uma fera. E aí é aquela questão, eu cresci assim, né? Defendendo as minhas coisas. Ah, não, coisa quando pedia emprestado, né? E aí eu ficava pensando duas vezes. A minha irmã eu negava facilmente, né? Eu falava, não vou Aham. dar. Essa Aham. daí eu não Aham. empresto. Menina, Agora quando Diana, é. Pode falar, amiga. sim, não, você falou isso aí eu lembrei da minha irmã, né? Sim. E que ela, hoje só eu e ela, né? Que eu tenho um irmão que faleceu aos 20 anos de idade, mas só ficou eu e minha irmã. E aí ela é mais nova que eu. E você falando isso, eu lembrei. Tá aí uma coisa que a gente não brigava, era por roupa. Olha, Sapato não brigávamos porque ela calça um número maior que o meu. Né? Meu pé é pequeno. sorte Mas sua. a roupa. Pois é, não brigávamos. Mas a roupa, incrível, assim. Como a gente era assim, a gente compartilhava mesmo. Ela vestia minhas roupas e uma delas. Ela só era um pouco mais alta, né? Mas as roupas dava. Hoje não dá mais, não. As minhas roupas não dá mais dela, não. Mas a gente fazia isso As e tuas dá em dividíamos o mim, né, mesmo amiga? quarto. As As minhas dá tuas em dá. você, Que a justamente. gente até E a gente compartilhou, não foi? Lá em isso, Criciúma. isso. E a gente dividiu o mesmo quarto. E voltando a falar em roupa, vocês falando aí, meu Deus, e eu me lembrando, é incrível, né? O agir de Deus, como Ele quer ir nos corrigindo, nos adequando e ficando uma pessoa cada vez mais parecida com, assim, tendo um coração, né? Segundo o dele, andando conforme a vontade dele, não é isso? Sim. Porque Sim, isso é o que vai porque trazer bem. nós não vamos levar Sim. nada aqui, Não né? vamos levar Quem, nada, e ele não quer que a gente se apegue às coisas daqui, não é verdade? E aquilo que a gente se apega, ele tem que estar tratando isso aí, né? E interessante, gente, que na minha história de roupa é um pouco diferente de vocês, no sentido de que vocês falaram em muitas peças, né, muitas roupas. Eu já era o contrário. Eu nunca fui de ter muitas roupas. E teve épocas na minha vida que eu poderia até comprar, mas o meu problema é porque eu não sabia comprar. Eu tenho o meu estilo e tudo, mas só que às vezes eu achava uma coisa, tá legal isso aqui, e às vezes comprava. O meu erro, sabe qual era, que o Senhor, graças a Deus, me curou, consertou na minha vida? Era comprar, não comprava muito, mas em compensação, o que eu comprava, eu não usava. Muitas vezes não gostava, ficava lá no guarda-roupa. Né? E minha irmã sempre falava isso, Leninha, e assim, ela dizia até assim, ontem mesmo a gente conversou sobre isso, ela disse, olha, ela me chama de Leninha, né? Aí ela disse, olha, eu não tô falando nessa questão que é importante a gente dar, a gente ajudar também a quem precisa, mas é a questão assim, que você ficava, às vezes até se endividava, comprava e não usava. E eu também, outra coisa que Deus falou no meu coração, no meu processo de deserto, né? O Senhor me mostrou claramente que eu tinha roupas assim que eu só usava em um momento específico. Para onde eu saía, gente? Eu ia para só aniversário. Aí depois que eu tive filha, era só aniversário, era o canto que eu saía, que eu nunca gostei muito de festas, assim, sabe? Eu sempre fui caseira. E assim, mas quando eu guardava, tinha isso, eu tinha essa. Ai, Jesus, eu guardava a roupa lá, eu vou guardar para quando eu for para tal canto. E era assim. No deserto, meu Deus, foi lindo demais o que o Senhor fez. Eu queria sair, o que eu tinha, a pouca roupa que eu tinha no meu guarda-roupa, eu quis já sair usando, pegava, saía, ia pro trabalho, ia com a roupa que tava lá. Glória Isso aí a já foi uma coisa Deus. que o Senhor fez, ia super feliz. Eu disse, não, tá Olha, errado tá vendo isso. aí? Guardar, amiga, sem Foi usar, não era que um tempo. guardar sem Oxe. usar. E eu dava também, né, as não, peças que tinha, eu dava com muita alegria, sabe? Eu nunca fui apegada, não. Eu dava, assim, se alguém precisasse, eu nunca tive problema, assim, com isso, não, certo? Eu dava. Só que, assim, e uma vez o Senhor falou comigo para mudar, que era o tempo da mudança, para tirar o pouco que eu tinha no meu guarda-roupa, peças que eu tinha, o pouco era para dar. Foi o contrário, e eu fiz Porque isso, né? o Senhor já queria isso. trabalhar em você esse E não princípio, porque Ele quer dar pra isso. gente, né? Então como é que Ele vai dar se a gente ficar com aquela roupinha Justamente. guardadinha ali, sem trabalhar isso na nossa vida? Então Justamente. Ele, mesmo sendo pouquinho, né, amiga? Mesmo você não sendo uma pegada, mas o Senhor fez você exercitar o princípio, né? Justamente. E o Senhor me ensinou, ministrou, viu? Isso, e o que o Senhor ministrou no meu coração aqui agora, porque eu já fiz isso aí. Eu lembrei agora, que uma vez eu entrei numa loja de calçado
Eu vi um sapato, nem gostei do sapato, falei pra mulher, eu quero esse. E aí ela foi, pegou, eu provei, falei que tinha dado certo, e eu usei o sapato uma vez, nunca mais usei. Tá E vendo? tanto é que tinha até aquela etiqueta de baixo, tava perfeito o Pois é. calçado. E nesse processo de cura que o senhor fez em mim, eu consegui doar, né? Então daí o senhor Tá ministrou no meu vendo? coração o seguinte, que tem muitos pecados de estimação na nossa vida, tem muitas coisas, pequenas coisas que nós estamos apegados. O senhor, ele quer É fazer a verdade, limpeza Sueli. por completo, né? Ele não Ai, quer fazer pela metade. é Então, o verdade. Senhor, eu não sei como que tá, quem vai ouvir, né, esse JuntaCast, com o JuntaCast, mas assim, não sei aquilo que você tá apegado. Não sei aquilo que hoje é algo que é mais precioso do que Jesus na tua vida. Isso. O momento é de você desapegar e falar para o Senhor assim, Senhor, eu quero ficar apenas com o necessário, com aquilo que eu vou usar. Isso. Em relação assim, não sei vocês, mas a minha filha ainda é pequena, né? Mas eu dou tudo dela. Eu não consigo, eu guardei Aqui em casa algumas também, peças. amiga. Aqui em casa Eu eu nunca consegui vender nada. Eu também sempre não. eu não doei vendo. tudo das Não crianças. E eu vendo. vou dizer mais, viu? Leon, eu não compro nada. Leon, desde Sim. Tá pequenininho, vendo? eu ganho tudo. Sabe o que foi que Leon ganhou agora? 3 Ah, tênis novos, sem uso nenhum. Amém. Três. Amém. é E isso que Deus faz. tem um que ele já tinha ganhado, né? Um não, Sim. ele ganhou 3 uma vez. E 2 ele usou pouco, um ele estava indo para a escola, chegou aí um dia. Mas como É isso que chegou ele 3 faz. tênis novos, 3, eu já Amém. falei para minha cunhada, eu falei, olha, já tem 2 lá, que eu já não vai caber no pé de Cacá, que é o filho dela, Isaac, mas mesmo assim você já guarda, porque Leão ganhou 3. Um ele tá indo para a escola Sim. zerado, E assim, zerado. tudo aquilo que a gente dá, a gente recebe. Eu sempre tive isso. Sim, Então, como eu Verdade. guardei, não vou falar pra você assim, você não guardou nada. Guardei algumas coisas de ocasiões especiais pra me mostrar pra ela quando ela crescer, né? sim. De quando ela saiu da maternidade, a primeira roupinha que colocou, coisas mais ou menos assim. Só que assim, eu não me apeguei em coisas, né? Então, o que acontece? Eu doei tudo e dou tudo, Isso. sem dó, sem nada, Eu porque também. Isso. daí algumas pessoas falam assim, mas e quando você tiver outro? O que você vai fazer? Eu penso assim, da mesma forma que Deus deu Isso. a oportunidade de eu comprar, a oportunidade de eu ganhar, ele vai usar outras Providenciar, pessoas com para certeza. providenciar. Então a gente não tem que se preocupar, né? Muitas vezes a gente fica se preocupando com coisinhas Gente, pequenas. esse princípio é muito forte, esse princípio é poderoso. É muito Quem forte. aplica esse princípio, né, de dar, de doar, Sim, a pessoa nunca vai ficar sem suprimento. Deus, ele vai suprir em tudo, em todas as áreas. Porque às sim, vezes a gente doa, por exemplo, a gente doa roupa, a gente vê a alegria da pessoa receber, logo depois a gente ganha a roupa. Aí a gente vai e pratica outra coisa, a gente doa uma cesta básica, doa. Quando você passar por um aperto, o Senhor vai enviar alguém para te dar aquele alimento. E aí vai exatamente. todas as áreas, né, da nossa vida. Ele vai cuidando Isso. de tudo. Meninas. Uma coisa assim que ele sempre me lembra. O Espírito Santo do Senhor, ele sempre me lembra. Se ele cuida dos pássaros, se ele cuida das Isso. flores do campo, será que ele não vai cuidar de nós? Aleluia. Oh, Deus assim, maravilhoso. não é loucura isso. Eu não consigo enxergar como uma loucura. Quem não tem um convívio diário com o Senhor vai falar que é loucura ser dependente do Senhor. Mas quando a gente se torna dependente é a coisa dele, melhor do mundo. você fala assim, não, eu vou fazer isso, que ele vai suprir tudo. Eu sei. A gente Ele faz sem vai cuidar de preocupação. tudo. Né? Isso. Não tem esse Não, negócio. A gente se torna faz com paz. leve. A gente E assim, sabe que tudo vai estar no controle dele, né? Verdade. Sim, Fran. Gente, ontem eu tive uma experiência muito forte, né? Eu até comentei comigo. Não disse o que era, não foi, Diana? Disse que depois a gente ia conversar. E
E aí eu fiquei pensando, no início, vocês falando, e eu fiquei pensando, eu não sei quanto tempo tem aí, se vai dar para contar aqui, mas eu vi que é apropriado para o que a gente está falando, Pode porque é sobre contar. renúncia. Ainda né? tem um Sim. tempinho aqui. Dá Tem pra um gente tempinho? dá. Pronto. Pode E contar. assim, é apropriado, o senhor me mostrou agora que é, porque fala de renúncia, né? Sim, E era isso que o senhor amiga. estava falando. Eu já tinha ouvido algumas coisas sobre renúncia, né? Muitas vezes é necessário na nossa vida, né? Para justamente o senhor também, não que o senhor não sabe, que ele sabe, é porque ele nos conhece, né? No mais profundo do nosso ser. Mas muitas vezes é necessário a gente passar por isso para a gente ver até como a gente está com o Senhor, né? Uhum. E aí eu passei por isso ontem, foi algo tremendo, porque, gente, vocês sabem, eu venho conversando com vocês sobre minha questão financeira, né? Que muitas coisas, eu colhendo frutos errados das coisas que eu tinha semeado, por não administrar direito, né? O dinheiro. E isso estava me incomodando, que eu disse, Senhor, eu quero depender, e o Senhor já tem falado comigo outras vezes, né, que tinha áreas da minha vida que eu já estava mergulhando totalmente, mas essa área eu não tinha entregue totalmente, eu ainda colocava a minha mão para querer fazer do meu jeito, né, e acabava fazendo errado. E uma vez eu falei para ele, Senhor, em oração, eu digo, como o Senhor é maravilhoso, meu Deus, como não amar um Deus desse jeito, tipo, Senhor, se eu tivesse, assim, eu já tinha desistido de mim nessa situação, porque eu vou lá, quero fazer uma coisa certa e vou e faço errada, meu Deus do céu. Obrigada, Deus. Eu fico até com vergonha de estar falando aqui com o Senhor, porque eu fico pedindo para o Senhor me ajudar, Senhor, eu abro uma luz para eu sair e tal, e depois eu vou lá e vou e faço a coisa errada. Não, eu já tinha desistido de mim, mas o Senhor não desiste, obrigada. E aí fui, né? E ficou nisso. E aí eu passei por um aperto, eu sabia, agora em fevereiro eu ia me apertar muito, e o Senhor sempre com misericórdia, assim, abria uma porta, né? E a gente sempre sobrevivendo, porque Ele não nos deixa faltar nada, né? Sim. E aí, gente, nossa, e quando foi o Senhor falando, né, comigo esses dias, o que você tem? O que você tem? E quando foi, eu, assim, comecei a anotar o que faltava, e faltou, né, o dinheiro para eu terminar de pagar as contas e tudo. E aí eu fiquei perguntando a ele, gente, a oração, meu Deus, levar tudo para o Senhor. Isso é uma chave, assim, é onde a gente vai encontrar tudo que a gente precisa, né? Porque Ele nos dá tudo que precisa. E a oração é que vai nos deixando ficar despreocupada e fazer a gente descansar no Senhor mesmo, não é isso? E foi o que eu fiz esses dias, né? E aí, quando foi ontem, o Senhor já tinha me aberto uma porta, dado uma solução, e justamente era a única coisa, era o único recurso que eu tinha, só que eu não me lembrava, né? Ele fez isso comigo no início do ano, que foi um consórcio que eu tinha, que ele me fez lembrar, e eu não sabia que eu poderia resgatar antes, só pensava que era no final de uma moto pequena, e aí deu para eu quitar umas coisas, e quando foi agora, assim, incrivelmente, ele me fez lembrar, numa conversa no trabalho, ele falando, a gente falando sobre questão, né, de investimento e tal, e eu me lembrei que eu tinha a previdência de Maria Isabela, né? E aí, alguns anos, 5, 6 anos de previdência de Maria Isabela, não era um valor alto que eu estava depositando todo mês, mas aí, sabe aquela luzinha? Eu senti que era o Senhor falando, pronto, foi. Dando e aí a eu cheguei até a direção, comentar, né, amiga? ele deu a direção, e que eu tinha pedido, foi a resposta de oração, e ele deu a direção. Glória a E aí, Deus. eu falei, né, lá, eu disse, será que eu posso resgatar? Aí eu sei que gente, para diminuir um pouco a história, para eu chegar onde eu quero chegar, para glorificar o nome do Senhor, eu liguei e para honra e glória do Senhor, né, eu posso resgatar. E quando foi ontem, eu recebi a mensagem, a moça do banco disse assim, você pode tirar, né, olha, não é um valor alto, mas para mim é alto, né? Mas para algumas pessoas pode não ser, né? Mas para mim foi um valor importante para esse tempo, justamente. E o bom que ela, quando viu lá, disse que é regressiva, e ela disse, eu pensei que eu ia perder, não perdi, não foi, eu pensei que ia dar menos, passou até mais um pouco para honra e glória do Senhor. As coisas de Deus, né, amiga? As coisas de Deus. E coisa incrível. Isso, mas também, gente, mas depois que eu vi isso, aconteceu algo. Eu fui no Instagram e lá estava a mãe de uma criança que a gente cuidou, eu cuidei lá dessa criança lá no hospital, e esse menino era um menino, foi um milagre, né? Ela é uma mulher de fé, assim, que todo mundo vendo o impossível, ela dizendo, ele vai sair, da forma que ela acreditou, aconteceu. E essa criança, ela tem, né, ficou com, assim, algumas sequelas, né, e tudo, e está precisando
Eu não cheguei a ver totalmente a história do que ele está. Eu sei que ele está precisando de algo e ela está pedindo ajuda. Escutem mesmo. Isso foi de imediato. E ela está precisando de ajuda para comprar. Eu não vi nem o que era direito, uma cadeira, eu fiquei de falar com ela, né? E ali eu senti algo muito forte. Aí eu mandei uma mensagem para ela, nunca mais eu tinha falado com ela. E eu sempre acompanhando, né, o Instagram, eu coloquei assim, em março agora, viu? Eu quero ajudar. Só porque é assim. E aí eu pensei, né? Senhor, eu vou tirar. Eu vou, assim, pelas minhas condições, eu olhando, né, ia pagar minhas contas e tudo, eu vou dar ela uns R$100, uns 50, falando aqui em dinheiro, eu disse assim, né, foi o que veio na minha mente. Gente, na mesma hora veio algo forte no meu coração, mas a gente fica nessa, e quando é nessa hora, às vezes a gente não quer nem ouvir, né, quando eu vejo as experiências que as pessoas falam, né, nessa questão de renúncia, e aí foi a primeira experiência que eu tive com o Senhor, e eu senti, né, que era para eu pegar esse dinheiro da Previdência e entregar todo nas mãos dela. Aí foi que eu fiz. Eu disse, Senhor, é o Senhor mesmo. Eu sei que aí nessa hora a gente sabe que não é Satanás, não, né? Mas é o que eu fiquei querendo saber se era a voz, se era a voz de Deus, certeza, se era a voz de Deus, emoção, né? Da emoção. A voz da emoção. Justamente. Aí foi que eu fiz, eu fui orar. Na mesma hora, eu fui orar, aí lá eu fiz uma oração de entrega, eu disse, sabe? Aí eu disse, Senhor, tu sabes o meu coração, Pai. E assim, eu já tinha dito a ele antes, só que antes eu falava e ele ali me provou para me mostrar na prática, porque antes eu só falava, né? Quem me conhece sabe que eu sempre disse, né? Eu disse, olha, eu não tenho nada, tudo é do Senhor. E o que ele me pedir, até o meu trabalho, que é a única coisa que eu tenho, assim, que é o que é de onde eu tiro o dinheiro para me sustentar. Se o Senhor disser que chegou o tempo de deixar, eu deixo sem olhar para trás, porque eu sei que Ele vai suprir. Eu falei isso no ano passado para cá. Glória a Deus. E quando eu tive essa experiência na prática, gente, eu prestando esse dinheiro para pagar tudo e veio isso no meu coração, e veio isso, vocês imaginam, eu fiquei pensando, eu disse, eu não vou estar preocupada. Aí começa, né, as coisas. Aí eu disse, o inimigo está dando coisa na minha mente, mas eu vou preocupar com isso não. Se for a vontade, eu orei, eu disse, mas se essa é a tua vontade, eu só preciso de uma coisa, me confirma, porque para não ser coisa da minha emoção, me mostra se é a tua voz é a voz da minha emoção do momento. Então, se for, eu só quero te dizer uma coisa, se for, o Senhor me confirma, porque eu não vou contar, eu não vou pensar duas vezes, eu vou pegar e vou entregar todinho. E aí, eu disse, agora o Senhor me confirma antes que o dinheiro caia na conta, tá certo? Porque eu fazer logo isso, porque eu quero fazer a tua vontade, eu não quero fazer, porque eu sei que eu não vou ser feliz, gente. A gente não vai ser feliz se a gente não estiver fazendo a vontade de Deus. Glória e aí, a Deus. Foi que aconteceu. Quando eu me levantei, eu pensei que o Senhor ia demorar a responder. Gente, ele não demorou. Eu fui para a cozinha, aí ia jantar, e ele começou a ministrar, e ele me mostrou Abraão, quando ele pediu o Isaac. Aleluia. E ali ele ficou ministrando, e eu sem entender, eu esperando, eu disse, o Senhor vai falar na hora, eu não vou nem me preocupar, na hora certa o Senhor vai falar, e o Senhor já sabe o que eu vou fazer. Aí me sentei, quando eu comecei quando eu coloquei a primeira colher na boca, ele falou comigo, ele disse assim, eu não queria o filho de Abraão, né? Eu só queria ver onde estava o coração de Abraão, quando a gente escuta muito, né, essa história. Sim. E da mesma forma, eu não quero que você doe todo, faça isso, mas eu só queria saber, né? Eu só tava lhe testando. Mas na mesma hora ele ministrou que era para o dinheiro do dízimo, que era para eu tirar desse dinheiro, era para passar para a mãe da criança. O dinheiro do dízimo. E foi isso que ele ministrou ao meu coração, né? E na hora eu disse, meu Deus, como o Senhor... A gente, assim, a surpresa que o Senhor faz na nossa vida, né? Porque, assim, gente, eu entendi que eu passei por uma prova, igual Abraão passou, diferente que Abraão, e eu disse, Senhor, mas Abraão foi o filho, Deus, mas o dinheiro também a gente se apega, como se fosse um filho, a gente se apega. E outra gente, coisa, o dinheiro foi o que Deus lhe deu. Abraão foi o que Deus me deu. O que Deus deu. Isso, foi isso que ele mostrou. Abraão, e ele deu a providência para você, ele providenciou. E isso era o que eu tinha. Eu disse, Senhor, realmente... Vocês acreditam que eu já estava pensando no testemunho? Oi. Aleluia. E olha que coisa, assim, como que o Senhor, ele move. Não sei se você prestou atenção nisso, né? Sim. A gente está falando disso, de questão financeira. Mas você percebeu que desde janeiro o Senhor está querendo alinhar a tua área financeira? Sim, justamente, Sueli. Então, ele está curando, né? Ele está curando essa área tua. Então, cada pessoa...
tem uma área diferente onde o Senhor ele quer curar. É verdade. Né? Não adianta a gente falar assim, mas Suelen, Deus te curou nessa área, vai curar na minha também. Não, Vai pode curando ser que conforme a cure. necessidade, né, da pessoa. Exatamente. O que precisa. Ele vai curar aquilo que é necessário. Justamente. Tem pessoas que têm outras áreas que é para ser curada. Só que tem pessoas que pode ser que é as mesmas áreas que as nossas. Né? Isso, Só que é verdade. não necessariamente que todo mundo vai seguir o mesmo padrão. Tipo assim, eu sempre falo isso. As experiências que o Senhor me dá não é as experiências que você vai ter, que São Diana individuais, vai ter. Individual. Deus ele trabalha no individual. Cada pessoa é de um jeito, de uma forma. Entendeu? Nós só temos que pedir para o Senhor abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que, igual você fez, tipo assim, na hora o Espírito Santo falou para você, doa tudo. Não, mas peraí, vamos levar em oração para saber se eu não tô indo na emoção. Porque muitas vezes a gente vai naquela emoção. Para mim, isso foi um discernimento, né, importante do Espírito. O Espírito realmente estava conduzindo ela. Separou a voz da emoção e a voz de Deus. Porque, na verdade, Deus queria... foi uma prova, foi um teste. E ele queria mostrar para ela. Porque Deus já sabia como é que era o coração dele. O coração dela era de entrega, né? Mas Deus queria mostrar para ela. E eu quero dizer que esse Juntas Casts foi assim, sem roteiro, e foi assim incrível. Eu tenho certeza, eu fui abençoada, eu fui ricamente encorajada. E eu quero agradecer, meninas, a participação de todas e dizer que em breve estaremos de volta com mais os JuntaCasts. E eu quero dizer também que, assim, sem roteiro, né, como hoje nós fizemos, hoje nós não planejamos, não fizemos roteiro, e o Senhor, o Espírito Santo, conduziu tudo, e é nesse lugar, nós somos mulheres que a nossa vida ela é baseada e dependente totalmente do Espírito Santo. Então, até o Juntas Casts é movido através do Espírito Santo. E estamos muito felizes, eu estou muito feliz em poder ter gravado com vocês esses Juntas Casts, sem roteiro, sem planejamento, sem título, sem até a gente nem colocou o nome, né? Não tem nome, mas o nome já nasceu, que é a renúncia. A renúncia, porque justamente. A renúncia é tudo. Quando a gente renuncia a nossa vida para viver e a vida que Deus quer nos dar, porque tudo isso que a gente renuncia é porque Ele não quer tirar de nós, Ele quer dar 100 vezes mais, Ele quer multiplicar, Ele quer transbordar e a gente viver uma vida em abundância, porque essa vida em abundância, ela existe e nós estamos vivendo, estamos sendo preparada para viver, porque para viver a gente precisa ser preparada e abastecida de tudo do Senhor, para que a gente possa viver. Então, um beijo, minhas amigas. Foi muito bom estar com vocês. E até o próximo, em nome de Jesus. Amém. Beijo. Amém. Tchau. Beijo.